Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal, publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nessa semana eu continuo a falar dos novos recursos do C# 7, abordando funções locais. O suporte a funções locais é um novo recurso que foi introduzido no C# 7. As funções locais, elas são métodos privados que são declarados no interior de outro membro. Nós podemos declarar e chamar as funções locais a partir de métodos construtores, propriedades, eventos, métodos anônimos, expressões lambdas, finalizadores e de outras funções locais. Uma característica importante é que as funções locais só podem ser chamadas a partir do membro na qual foram declaradas. Existem algumas restrições na definição de funções locais. Então, ao definir uma função local, você não pode incluir os seguintes elementos. Você não pode incluir um modificador de acesso do membro, porque todas as funções locais são private. Tá? Você não pode usar também a palavra-chave static na definição de uma função local e nem pode aplicar atributos à função local ou aos seus parâmetros e membros. Alguns dos benefícios das funções locais que podemos citar é que elas tornam a intenção do seu código mais clara, visto que quem lê o seu código vai ver e perceber que aquela função local que você declarou é para ser usada somente ali localmente. Tá? E também isso vai evitar erros de chamadas indevidas àquela função, pois as funções locais não podem ser chamadas de outro local da classe, somente do método ou do membro na qual elas foram declaradas. E o mais importante é que as funções locais ajudam a promover um encapsulamento e incorporar variáveis locais ao escopo. Dito isto, vamos a um exemplo prático de funcionamento da função local. Eu estou aqui com o Visual Studio 2017 num projeto console da linguagem C#, e eu já aqui fiz a declaração do Using System e do Using Static. Tá? Então, esse recurso da diretiva Using Static, tá? Eu estou informando o System Console, então agora eu vou acessar os membros estáticos da classe console sem especificar o nome do tipo. Isso aí ajuda na brevidade do código. Então eu já vou iniciar, eu tenho um método main aqui, então eu posso nesse método declarar uma função local. Eu vou iniciar com uma função local bem simplesinha, que não vai retornar nada, que vai retornar apenas a data e a hora atual. Então aqui eu já vou usar aqui, ó, o using static, não precisa definir o console, e também já vou usar um outro recurso que é a interpolação de strings, né? Então aqui eu vou exibir a data e a hora. Está aqui a minha função local. Note que eu não usei o modificador de acesso, tá? E eu posso já chamar a função data, hora atual. Pronto. Tá? Se eu executar esse código, né, é muito simples, muito óbvio, mas só para constar, ele vai exibir a data e a hora atual. Tá? Então está aqui a minha primeira função local. Vamos então continuar. Eu vou definir uma outra função local aqui que vai retornar uma string. Então vamos supor que eu queira passar uma string aqui e retornar a string na caixa alta. Então é muito simples, né? Eu vou usar a função toUpper da string e está aqui a minha função local. Agora eu vou chamar essa função, vou utilizar. Então eu vou definir aqui no writeLine, eu vou exibir, né? Então eu já vou usar também a concatenação de strings.
Então aqui eu vou exibir a frase que faltou eu definir aqui, né? Vou definir uma frase para passar. Usando funções locais. Então aqui na chamada eu vou exibir a frase e vou exibir, já vou chamar a função, ó, caixa alta, e vou passar a frase. Tá aqui outro exemplo. Eu defini uma função local, então essa função ela só pode ser chamada a partir do método main, tá vendo? Como eu estou fazendo aqui. Se eu executar, ele vai pegar essa frase e vai aplicar a minha função local, que é um método privado, e vai converter ela para caixa alta. Tá aqui, né? O resultado final, muito simples, né? Muito bem, então agora eu vou mostrar um outro recurso das funções locais. Então aqui eu vou agora definir um método mensagem, macorati.net, e aqui eu vou definir esse método, mensagem. Então ele vai receber um texto, né? E vou definir um contador aqui, igual a 5, né? Deixa eu levantar o código aqui para você visualizar. E agora eu vou fazer uma chamada de uma função local que eu vou definir a seguir. Ó. Essa função local, exibe texto, é muito simples também. Exibe texto. E aqui eu vou usar um laço for. Então vou definir int i igual a 0, né? E menor que contador e mais. E aqui eu vou exibir o texto. Então tá aqui. Eu fiz uma chamada do método mensagem, tá? Que está definido aqui dentro da classe program, que está recebendo um texto. E no interior desse método, tá? Eu tenho uma função local exibir texto. Agora perceba o seguinte, ó, a função local ela tem acesso, tá? A variável local contador e também o argumento do método mensagem. Tá? A texto, tá vendo? Isso aqui é um encapsulamento, tá? Isso é um recurso interessante. A passagem aqui, ó, dessa variável local é feita por referência, ok? Então, se eu executar aqui, né, só para constar, ele vai exibir 5 vezes, né? Tá? Mas o que eu queria chamar a atenção é que a função local ela acessa as variáveis locais e os parâmetros da função local do método aonde ela foi declarada. Para concluir, vamos mostrar aqui que eu posso simplificar aqui as funções locais. Eu posso definir aqui, né, usando expressões lambdas aqui, né? Aqui em data hora e aqui também em caixa alta. Pronto. Tá? Então, simplificando mais ainda o meu código, né, usando expressões lambdas, e o resultado final vai ser o mesmo. Então, até a semana que vem.